Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu quero ler um texto aqui para nossa reflexão, mas um texto que me abençoou muito na compreensão, na grandeza da provisão do nosso Deus. E esse texto está em Marcos 8, né? Que é a nova multiplicação dos pães. E eu vou ler aqui alguns versículos. O versículo 4, né, até o versículo 6, que diz assim: Entretanto, os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-se Jesus: quantos pães tens? Ao que afirmaram eles: 7. Então eles orientou o povo a reclinar sobre o chão, né? Ele pediu para que as pessoas sentassem. E por tomar 7 pães da graça, partiu e entregou aos seus discípulos para que este servisse à multidão. Assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graça e ordenou aos discípulos que os distribuísse. Que tremendo, né? Porque aqui a gente vê uma quantidade totalmente impossível, né, para alimentar essa multidão. E a gente vê a compaixão de Jesus, porque Jesus, ele se movia por íntima compaixão, mesmo sabendo que muitos ali naquela multidão não estavam buscando ele por quem ele era, por quem ele estava ali para representar, né, a eternidade, algo que não é passageiro, mas algo que é eterno, uma motivação que nos leva a passar a nossa vida toda com ele, né? Mas ele sabia e que alguns ali não tinham essa intenção, né? Tinha a intenção de buscar algo ali, milagres, algo que fosse só, né, saciar essa vida aqui na terra. Mas mesmo assim Jesus agia com íntima compaixão, íntimo, algo que é profundo, de você se colocar no lugar do outro e saber que as pessoas iam caminhar horas e horas, quilômetros e quilômetros para chegar nas suas casas, né? Numa época que não tinha transporte acessíveis. E eles precisavam de se alimentar para ficar forte, para poder caminhar. E quando Jesus pergunta para os discípulos, né, eles falam, né, o que tinha e que era impossível e tal, todo aquele discurso. Mas a gente vê aqui que Jesus, ele estabeleceu ali o reino de Deus, né, quando ele falou, senta, né? E as pessoas sentaram, e ele pediu os pães, ele orou, deu graça, né? E os discípulos começaram a ver ali a multiplicação daqueles pães, e ali eles podiam experimentar um Jesus que deu graça, mas que também deu oportunidade dos discípulos, né, distribuir, servindo, né, começou a servir aquela comunidade ali. E Jesus como um pastor, aquele pastor que provê, aquele pastor que cuida, aquele pastor que se importa, né, aquele pastor que traz aquela condições de você, né, naquele momento estar saciado, que sacia as necessidades. E isso me faz pensar sobre algo na minha vida, talvez na sua, que muitas vezes está limitado. Muitas vezes a gente olha para o cenário como eles olharam, fala, mas onde que vamos comprar pão aqui? Onde que vamos prover alimento dessa multidão, né? Mas às vezes a gente está assim, sabe? Às vezes eu me pego olhando para a cidade, mas essa cidade aqui é pequena, para aquilo que o Senhor me deu, para aquilo que o Senhor disse que eu vou fazer. O projeto do Senhor é muito grande, a cidade, o cenário que eu tenho, as condições financeiras que me tem em volta, né? Mas Jesus não conta com o meu milagre. Ele conta com aquilo que ele já colocou na minha mão, mas para multiplicar, né? E muitas vezes me deu um dom, me deu um talento, e ele só quer que eu apresente a ele para que ele multiplique, para que ele abençoe, para que ele ordene a bênção, para que ele ordene o favor dele, o favor do Senhor. Um dia do favor do Senhor vale mais do que 1000. Então, assim, eu fazer qualquer outra coisa, se não tiver a bênção dele, se não tiver o favor dele, eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Então, diante desse cenário que foi assim, desafiado para os discípulos e também para mim, é não olhar, mas olhar com quem eu estou andando, a quem me representa, quem é o meu dono, quem é o meu Senhor. E é Jesus, aquele que provê, o Jeová Jireh, né? Aquele que traz abundância. E eu vejo assim esse desafio
para que a gente vá e apresenta a Ele, para que Ele venha multiplicar aquilo que Ele já nos deu. Então, hoje, eu te convido a você olhar e começar a dar graça, porque aqui Ele tinha 5 pãezinhos e Ele orou e deu graça. Então, vamos dar graça para aquilo que a gente já tem hoje. Vamos dar graça pelo trabalho que a gente tem hoje. É aquele lugar, muitas vezes você está fazendo aquilo que não é ainda a sua vocação, mas vamos dar graça. Vamos dar graça pela cidade, vamos dar graça pelo nosso país, vamos dar graça pelo que nós temos hoje, o que é possível nós ir e vir, né? E apresentar a Ele, Senhor, multiplica isso aqui. Senhor, me transforma para o outro lado, né? Senhor, só o Senhor pode mudar o meu cargo aqui nessa empresa, só o Senhor pode me apresentar para alguém que pode me dar uma outra oportunidade, só o Senhor pode me apresentar o meu produto, soprar o meu nome em uma mesa, me dar outras oportunidades que eu não tenho. Então, que eu e você tenha essa compreensão de chegar diante de Jesus e apresentar a Ele aquilo que a gente tem, sem olhar a circunstância. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então, o mal de hoje não define o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Ele. E muitas vezes a gente está sendo um dia meio jururu, né? Parece que nada, parece que existe uma nuvem embaçada sobre a gente, parece que o sol não brilha, e você está assim meio triste, você está esperando algumas confirmações, não veio. Mas eu quero dizer, meu irmão, o dia da manhã como o Senhor fala, né? Basta uma noite, mas amanhã, pela manhã, a alegria do Senhor vem. E esse pela manhã pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas se Ele prometeu, vem. Se Ele um dia disse para você, vem. Então que venhamos confiar, determinar, porque tudo que Deus faz na nossa vida é para a glória dEle, é para que o Filho dEle seja conhecido através do nosso testemunho e as pessoas em volta sejam recompensadas, elas possam sentar e também receber do que Deus deu para mim e para você. Amém? Curta esse vídeo, compartilhe com aquele que precisa de uma palavra de esperança e vamos ser gratos pelo que a gente tem hoje.